Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no canal do Rossano Sobrinho, no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer uma reflexão para todos nós. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre mediunidade. O que seria a mediunidade? Quem são as pessoas que as possuem? Bem, primeiro, antes de mais nada, acredito que muitos de vocês já tenham escutado que todas as pessoas são médiums. Todas as pessoas são médiums. Por quê? Porque quando nós pensamos que todos nós estamos engatinhando na escala evolutiva, nós necessitamos de amparo divino. E este amparo divino, ele é trazido para nós pelos nossos amigos espirituais, benfeitores espirituais, anjos da guarda, guias, não importa o nome que nós queiramos dar a estes que poderiam, entre aspas, serem chamados de nossas babás. E para que nós possamos sentir estes amigos espirituais, para que nós possamos sentir a atuação da divindade em nossa vida, todos nós precisamos ter uma anteninha, uma antena que nos permite estarmos conectados com essa energia espiritual, com este mundo espiritual do qual fazemos parte. Por quê? Porque na nossa essência somos espíritos, apesar deste corpo material que estamos vestindo enquanto estamos encarnados. Então, a princípio, nós podemos dizer que todas as pessoas são médiums, porque todas as pessoas são capazes de estar interagindo com este plano espiritual. Mas, sermos médiums neste conceito geral que eu trouxe, não dá para nós a ideia de que uma pessoa, ela possua a tal mediunidade que é tão falada, nas orbes espíritas. Por quê? Porque a mediunidade é uma ferramenta. E como toda boa ferramenta, nós necessitamos trabalhá-la para que ela fique bem adaptada à sua função. Bem, então, se nós pensarmos dessa forma, nós precisamos lembrar que toda boa ferramenta, ela é boa porque o seu dono toma conta dela. A mediunidade, ela também é um pouco parecida com este exemplo que eu dei. Por quê? Porque quanto mais você trabalhar com a sua mediunidade, mais você estará apto a realizar as funções que são características de quem a possui bem trabalhada. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Quando nós pensamos na mediunidade, nós pensamos em dois fatores. Primeiro é o espiritual, segundo é o material. Espiritual por quê? Porque quem porta a mediunidade é o espírito. Segundo, é material, porque o nosso corpo físico, ele também se adapta para que nós possamos ter esta antena a mais adaptada possível, a mais preparada possível, para que nós possamos, este espírito, ele possa atuar com a mediunidade que ele trará. Então, quando nós pensamos na mediunidade, pensamos no espírito que a possui, pensamos na matéria que está mais adaptada e pensamos na atividade que nós precisamos dar a esta mediunidade que nós portamos para que mais e mais nos aprimoremos nessa tarefa. Mas para que serve essa mediunidade? Bem, a princípio, eu já dei uma resposta, para que nós estejamos sempre em sintonia com o plano espiritual. Mas também para aqueles que trazem a mediunidade com a função de trabalhar com ela, para aqueles que trazem a mediunidade com a função de usá-la como uma ferramenta eficaz para que possa realizar várias funções que trarão
a este espírito que pediu, que planejou estar médium nessa existência carnal, a sua sensação de dever cumprido quando daqui ele se for. Então, quando este médium, ele trabalha com a sua mediunidade, ele estará sempre mais e mais aprimorando e dedicando para as funções para as quais ele se preparou já no plano espiritual. Então, por exemplo, todos os médiuns são médiuns videntes, ou seja, aqueles que conseguem enxergar o plano espiritual mesmo acordados? Não. Alguns médiuns, eles virão com a vidência porque eles têm um planejamento, eles têm uma, entre aspas, missão para poder realizar, tem um objetivo. E essa mediunidade de vidência, ela será utilizada por este médium para que ele possa fazer da melhor forma possível a sua função, executar da melhor forma possível aquilo que ele veio buscar com a mediunidade dele neste trabalho de dedicação e auxílio. Todos os médiuns são psicógrafos? Não, nem todos os médiuns eles sairão escrevendo livros. Escrevendo livros no sentido de estarem escutando através da espiritualidade esta obra que seria uma obra mediúnica. Alguns, eles trazem essa função porque entendem, por exemplo, que eles precisam propagar informações, e isso é só um exemplo, propagar informações que numa vida passada, por exemplo, foram deturpadas por ele. Então, ele, no seu planejamento de vida, entendedor de que muito prejudicou as verdades divinas de serem propagadas, ele vai e abraça essa tarefa de psicografar livros para que as informações elas possam se propagar de uma forma mais firme, mais objetiva e mais certa possível. Se vocês estão se perguntando se eu sou uma pessoa que fiz isso na minha vida passada, eu não tenho a menor ideia, mas que eu tenho a convicção de que eu preciso trazer essas informações nos livros que os nossos amigos espirituais, eles nos trazem, isso eu tenho. Então, quem sabe não foi isso mesmo que eu fiz numa existência anterior, não é? Quem sabe? Então, quando nós falamos sobre mediunidade, se vocês quiserem, assistam um outro vídeo que eu fiz anterior a este, que eu falava sobre as dificuldades de um médium. Nós precisamos saber que quem traz essa mediunidade tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade consigo mesmo e também tem uma responsabilidade com os espíritos que, juntamente com este médium, fizeram uma programação para que aquelas atividades pelas quais elas seriam, eles atuariam juntos, pudessem se concretizar. Então, eu vou dar o exemplo do Ezequiel, por exemplo, né, que ele escreveu alguns livros aí comigo. Nós, quando eu vim reencarnar, no nosso planejamento, Ezequiel foi apresentado a mim, isso que eu acredito, eu não tenho essa lembrança, mas foi apresentado a mim e foi dito, Adriana, a partir de determinado tempo, Ezequiel vai se apresentar novamente a você e ele vai te propor escrever alguns livros. E a Adriana, muito satisfeita, porque entende que ela precisa realizar essas tarefas, ela aceita. Então, vamos dizer que a Adriana, em razão da vida que ela está vivenciando agora, por livre-arbítrio, resolve não atuar com a sua mediunidade. Então, o que a Adriana está fazendo? Atuando com o seu livre-arbítrio, com a sua livre escolha, ela resolve não atender aquilo que foi programado para ela e também para o Ezequiel nesta existência terrena. Bem, Ezequiel ele vai ser prejudicado em razão da escolha da Adriana, que ela tem direito de escolher. Não,
Possivelmente, Ezequiel, ele acabará sendo apresentado a um outro médium, acabaria, né? Graças a Deus, ele ainda está aqui comigo, mas ele acabaria sendo apresentado a algum outro médium e ele levaria os seus livros, ditaria os seus livros para este outro médium. Se nós temos um planejamento de vida, quando nós não o cumprimos pela nossa livre escolha, outros planejamentos, eles acontecerão para que nós possamos ter um melhor aproveitamento possível na nossa existência terrena. Jamais vamos duvidar disso. Então, somente para que a gente finalize esse nosso bate-papo de hoje, vamos lembrar que a mediunidade, ela é uma ferramenta que nós trazemos e que nós temos responsabilidade quando nós a trazemos. Por quê? Porque nós normalmente a trazemos para que nós possamos levar a muitas pessoas aquilo que esta função, esta ferramenta nos dá condições de fazer para o próximo. Mediunidade em médiuns responsáveis, ela traz alento, consolo, esclarecimento. Então, como que nós não poderíamos dizer que aqueles que estão portadores dessa mediunidade não fazem diferença na vida dos outros, ok? Então, para aqueles que possuem a mediunidade, não a vejam como um fardo, a vejam como uma ferramenta maravilhosa de auxílio e consolo a todas as pessoas que puderem estar com vocês quando estiverem nesta função. Lembrem-se, responsabilidade não é peso, responsabilidade é somente a postura que nós temos que ter diante das nossas ações e escolhas. E que bom que hoje nós temos essa possibilidade de podermos resgatar aquilo que nós entendemos de débitos na nossa vida, através desta ferramenta, com esta ferramenta, agindo em prol do próximo e principalmente em prol de nós mesmos. Eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa, que vocês tenham um ótimo domingo e que vocês possam refletir sobre o que nós falamos hoje. Para aqueles que se veem médiums, alegrem-se. Isso é muito bom. Para aqueles que temem ainda um pouquinho, esclareçam-se, porque esta ferramenta é maravilhosa e nos dá muitas condições de levar ao outro um acalento que muitas vezes ele não enxerga em sua vida. Fiquem em paz, meus amigos.